Olá, bom dia a todos. Ótima sexta-feira para vocês, que Deus abençoe. Estamos aí no nosso 9º dia da jornada. Amanhã se encerra, uma jornada aí sobre saúde, vida plena. Que você possa estar desfrutando desses momentos e que realmente eles possam, de alguma forma, estar transformando os seus hábitos, a sua visão e a sua sensibilidade também em relação à saúde, às coisas espirituais. Eu gostaria de ler o que está lá em Salmos 96, verso 3, porque hoje o nosso assunto aqui é sobre saúde missionária, a nossa missão enquanto cristãos. Salmos 96, verso 3 diz assim: Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Irmãos, temos uma missão séria a desempenhar: anunciar a glória de Deus e as suas maravilhas para todas as pessoas, seja o nosso vizinho, seja a nossa vizinha, seja o nosso amigo do trabalho, seja o nosso chefe, não importa quem tivermos contato, precisamos falar de Cristo para as pessoas. Talvez a maioria das pessoas ainda não conhecem a verdade da palavra de Deus. Eles conhecem muito o cristianismo de forma superficial. E talvez você ainda que está me assistindo, assim como eu, não tenha chegado ao pleno conhecimento da verdade. Porque a verdade ela é progressiva. A gente cada dia aprende alguma coisa e aprende algo que nos aproxima mais do caráter divino. E esse é o objetivo de Deus, que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, meus queridos, eu gostaria de fazer alguns comentários aqui sobre a nossa missão. O primeiro comentário que eu quero fazer aqui está aí no subtítulo: Não estamos sozinhos ao realizar a obra missionária. Aqui no primeiro parágrafo diz assim: Iniciem a obra médico-missionária com os recursos que tiverem à mão. Aqui Ellen White estava falando no livro Medicina e Salvação, página 239, sobre a necessidade, na época que existiam, de que os médicos se tornassem pessoas também missionárias, que usassem o seu campo de atuação para falarem de Jesus e mostrarem os princípios de saúde que haviam ali no presente momento a ela revelada, que trariam curas a doenças, a muitas enfermidades. Mas eu trago isso aqui para nós, Na época ela falava que era para eles iniciarem a obra com os recursos que tinham à mão. Irmãos, talvez hoje em dia a gente esteja deixando de fazer o trabalho de Deus porque a gente tende a colocar a culpa que a gente não tem todos os recursos para fazer. Talvez lhe falta tempo, talvez lhe falta um dinheiro, talvez lhe falta uma eloquência nas palavras, uma intrepidez. Não sei o que lhe falta na sua cabeça, o que lhe falta para você começar a falar de Jesus para as outras pessoas. Saiba que você pode começar com o que você tem à mão. E de acordo com o que Deus já te deu, todo mundo tem algo. E esse algo que Deus te deu, esse dom, você deve começar a falar de Deus para as outras pessoas em cima desse dom que Deus já lhe deu. E conforme você for usando, Deus vai te dar mais dons. E cada vez o seu trabalho ele vai atingir maior número de pessoas e você vai ver a diferença quando as pessoas começarem a dizer: nossa, obrigado, eu estou tão feliz porque você tem falado de Jesus para mim, e começa a testemunhar dos milagres, das bênçãos. Então, isso que é o desejo de Deus para a nossa vida, que nós representemos Ele realmente nesse mundo e que nós sejamos o reflexo da sua glória para as pessoas. Tem outro trecho aqui que diz assim: ao escolher homens e mulheres para seu serviço, Deus não indaga que possuem riquezas mundanas, saber ou eloquência. Pergunta: andam eles em tanta humildade que eu lhes possa ensinar o meu caminho? Posso pôr em seus lábios as minhas palavras? Eles vão me representar? Deus pode usar cada pessoa exatamente na proporção
em que pode introduzir-lhe seu espírito no templo da alma. O trabalho que ele aceitará é aquele que reflete a sua imagem. Então veja, não importa o que você faça para Deus, desde que isso reflita a imagem dele, é um ótimo trabalho. Será que aquilo que você tem feito para Deus tem refletido o que ele realmente é? O que você fala de Jesus é o que Jesus viveu, o que Jesus fez e o que ele está fazendo por nós? Irmãos, nós não podemos colocar os nossos pensamentos em cima e falar aquilo que a gente acha sobre a Bíblia. A Bíblia ela é muito clara em ela mesma se explicar. Então a gente deve falar sempre o que Deus nos revelou, ou seja, o que Cristo revelou a nós enquanto esteve aqui nesse mundo, porque ele revelou a glória de seu Pai. Nós conhecemos Deus através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele é o nosso único mediador. É ele que nos representa diante de Deus. Uma igreja que trabalha é uma igreja viva. O contrário também é verdade. Uma igreja que não trabalha, que não prega o evangelho, é uma igreja morta e vai perecer. Sejam suas vozes ouvidas em humilde oração, em testemunho contra a intemperança, a loucura e os divertimentos deste mundo, e na proclamação da verdade para o tempo atual. O mundo atual está cheio de mentiras. Satanás ele tem usado inúmeras mentiras misturadas com verdades para enganar, se possível, todas as pessoas. Mas Deus ele tem o seu povo fiel. Ele tem o povo fiel que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho dele aqui na terra. Então nós precisamos se juntar, se firmar com esse povo, os que guardam os mandamentos de Deus. E todas as pessoas que não fazem parte desse grupo, convém a nós ir buscar. Convém a nós a gente ir lá e apresentar a verdade, porque a verdade ela liberta. E a verdade às vezes ela até dói no começo, mas no final ela vai nos garantir uma vida eterna. Agora a mentira, ela pode ser que no começo ela seja boa. Você viveu uma vida de mentira, viver num evangelho segundo o pensamento de pessoa A, B ou C, de pastor A, B ou C, de irmão A, B ou C, de livro A, B ou C. Esse evangelho é o falso. Satanás ele fica contente quando as pessoas ou dão ouvidos à voz humana e se esquecem da voz divina. Mas Deus, na sua infinita graça, ele sempre prepara meios para que as pessoas despertem e curem da sua insensibilidade espiritual. Será que muitas vezes a gente não tem sido insensível? Nada mais nos atinge? Irmãos, existe um pecado que Deus não perdoa, que é o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade e o papel dele é nos guiar e nos convencer do pecado, e nós precisamos pedir perdão pelos pecados. Agora, quando a gente começa a rejeitar essa voz, rejeitar os convites de Deus de venha até mim, se cheguem aos meus pés, venha para a igreja certa, guardem os mandamentos, tenha o testemunho de Jesus, a gente está ignorando a voz do Espírito Santo. E uma vez que você ignora de forma definitiva, o Espírito Santo, em respeito, ele não chega mais a você. Você não consegue mais ouvir a sua voz. E se você não ouve a voz do Espírito Santo, ele não mais habita em você. Ou seja, acabou para você a chance. Isso é o que aconteceu, por exemplo, com Judas. Judas passou por isso. Ele rejeitou todas as oportunidades que ele teve de salvação, de se entregar nas mãos de Deus, de se converter dos seus maus caminhos, que ele pecou contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo não mais podia fazer a obra de transformação, de preparo para a vida eterna na vida dele. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos aproveitar cada oportunidade. E se Deus está te chamando hoje, através desse vídeo, para pregar o Evangelho, independente se você tem condições, se tem recursos, se não tem, vá. Use os recursos que você tem. Se você é uma boa cozinheira, se você é um bom amigo, se você não importa o dom que você tenha,
Use o que você tem para falar de Deus com sabedoria, peça orientação, fale só da verdade e Cristo vai te usar para levar a mensagem aqui para as outras pessoas e também salvar outras pessoas para o reino de Deus. Eu deixo aqui um pensamento para a gente encerrar esse vídeo que diz assim: se alguém lhe perguntasse quanto você ama a causa de Deus, se alguém lhe perguntasse quanto você ama a causa de Deus, como responderia? A melhor maneira de responder não é com palavras, mas com uma vida consagrada à obra de Deus. Precisamos entender que esse é um teste evidente do discipulado cristão. Uma vida e uma igreja missionárias são uma vida e uma igreja saudáveis. Que possamos, meus irmãos, não responder o quanto a gente ama a Deus, mas que a gente possa exatamente fazer o que Ele faz por nós, que é demonstrar o seu amor através das suas ações, através do seu cuidado. E a maior ação que Ele fez por nós foi entregar o seu próprio Filho para morrer e nos dar a possibilidade da vida eterna. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, obrigado por esse dia. Hoje é sexta-feira, é o dia da preparação. Amanhã teremos um maravilhoso sábado, um dia de descanso, um dia de render louvores a Ti e dedicarmos 100% desse dia, Senhor, para fazer e viver aquilo que Jesus Cristo viveu aqui nessa terra, Senhor. Nos ajuda a se preparar, a esquecer todas as nossas atividades cotidianas e focar só em Ti, Senhor, nesse dia. Também, Senhor, pedimos que o Senhor nos use através da obra da saúde missionária e que possamos levar, Senhor, a verdade para as outras pessoas, porque assim como nós que estamos aqui fomos convertidos pela Tua Palavra, que nós também possamos, Senhor, levar a Tua Palavra para que o Espírito Santo converta outras pessoas para o Teu reino. Tudo isso pedimos não por méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo Jesus que morreu para nos salvar. Amém. Tenha um dia abençoado por Deus e até amanhã para o nosso encerramento desses 10 dias de oração e também 10 dias para você desenvolver uma saúde plena, uma vida plena.